Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e nesta aula vamos falar a respeito de tuplas. Então, tuplas, na verdade, é uma estrutura de dados que é semelhante a listas e na aula passada nós falamos a respeito de listas. Mas a principal diferença que uma tupla tem para com uma lista é que a tupla ela pertence, ou seja, carrega uma característica de receber dados imutáveis. O que quer dizer isso aí? Quando nós atribuímos certos dados a uma tupla, nós não conseguiremos mais mudar aqueles dados, certo? Nós não vamos conseguir mudar aqueles dados, o que difere de lista. Lista nós conseguimos perceber que é mutável, ou seja, nós atribuímos um dado a uma certa posição, se nós quisermos mudar, podemos mudar aquele dado. Já isto é diferente de tupla. Então, tupla, ela carrega a característica de ser imutável, ou seja, quando ela ser criada, não pode mais ser alterado, certo? Não pode mais ser alterado. Se você já criou uma tupla, então já está criado e não pode ser alterado. E ele tem suas características, tem sua usabilidade e você irá compreender isto ao longo desta aula. Então, primeiramente, vamos criar a nossa tupla. Vou criar aqui uma tupla. Nós falamos isto na segunda aula. Criamos uma tupla, na verdade, quando nós estávamos a falar de tipos de dados. Então, falamos lá de como você pode criar a sua tupla. Vamos criar aqui uma tupla de marcas. Então, vou colocar aqui marcas e vou colocar aqui como marcas. Por exemplo, vou começar aqui com a marca da Apple. Eu vou colocar aqui Apple, vou colocar aqui Samsung. Vou colocar aqui a outra marca que vou colocar aqui é de Xiaomi. Vou colocar aqui outra marca, por exemplo, já tenho aqui 3 marcas. Vou colocar aqui uma marca de Motorola. Vou colocar aqui a outra marca, talvez pode ser de a marca esquecida, a Huawei. Certo, então tenho aqui umas 5 marcas. Então, a primeira coisa que você consegue ver é que para criar uma tupla começas com parênteses, ou seja, a tupla deve estar dentro de parênteses. Isso será lido como uma tupla. Para você conseguir perceber, pode vir aqui em dizer print. Vamos printar aqui type do que? De marcas. Então, para conseguirmos verificar que tipo de dado ele é. Se nós rodarmos aqui a nossa aplicação, pode ver que está em classe tuple. Tuple que representa tupla dentro do Python, certo? Então, vou aqui fechar o meu terminal e vamos verificar aqui. Então, a primeira característica que nós podemos ver aqui quando nós olhamos na criação de uma tupla é que a separação de dados ela é feita através de vírgulas. Então, temos vírgula, temos vírgula para separar os dados, primeiro. Segundo, a tupla, se for um dado do tipo string, ele tem que estar, na verdade, entre aspas, sejam elas aspas simples ou aspas duplas. Isto falamos quando nós estávamos a falar a respeito de strings dentro de Python. Isto estamos a falar na terceira aula. Então, a outra característica que também podemos aqui citar, que é muito importante de nós sabermos, é que para declaração ou para você conseguir fazer com que isto seja lido como uma tupla, certo? Tem que carregar mais de um dado aqui dentro. Mais de um dado. Ou seja, se for um dado só, tem uma ferramenta, ou seja, tem uma identidade ou particularidade que deve ser tomada em consideração, certo? Tem que ser tomada em consideração. E a outra coisa que nós também temos que entender é que tupla, assim como lista, ele trabalha com indexação. O que é isso de indexação? Ele carrega índice para esses dados, certo? Ele carrega índice para esses dados e nós podemos, principalmente, usar o método ou para verificarmos o tamanho de uma tupla aqui usando o len. Então, vamos aqui dentro do len para conseguirmos verificar o tamanho desta nossa tupla. Vou pegar este print, tirar de lá e colocar cá. Vou colocar aqui print, então len, vou colocar aqui len, para além de type, coloco len de marcas. Então, print len de marcas, assim como está. Se nós imprimirmos isto aqui, ele vai retornar o tamanho de nossa tupla. E temos 5 dados lá, certo? Temos 5 dados lá. Mas você tem que entender que ele trabalha por indexação, certo? Trabalha por indexação. O que é isso de trabalhar por indexação? Ele aloca os valores por índice. E assim como lista, a tupla também tem característica de dizer que o índice começa de 0. Então, Apple está na posição 0, ou tem índice 0.
Samsung tem índice 1, Xiaomi tem índice 2, Motorola tem índice 3 e Huawei tem índice 4. Então, por indexação, temos aqui 4 posições, mas, perdão, 5 posições partindo de 0, mas por tamanho temos uma dupla de 5 elementos, que nós temos aqui como saída 5 elementos, certo? Então, vamos ver isto de indexação um pouco mais adiante, quando nós estivermos a falar aqui de pegar valores através de índice, ou nós como podemos pegar valores dentro de dupla. Então, podemos aqui tomar uma consideração ou citar uma coisa muito importante que nós temos que considerar primeiramente. Então, você pode criar dupla desta forma, ou você pode criar dupla também vazia. Por exemplo, se eu vir aqui e criar dupla, recebe simplesmente parênteses, e eu vir aqui, vou tirar este print daqui, vou deixar um print aqui, e posso comentar isto, já vimos o tamanho, e se eu vir aqui, colocar este print e verificar o tipo dele, então vou colocar aqui type do que? De dupla, esta variável que eu chamei de dupla cá em cima. Então vou imprimir isto, rodando a minha aplicação, irás ver que tem classe dupla, certo? Até aqui estamos juntos, podemos criar uma dupla vazia. Mas há uma atenção que você precisa ter muito quando você criar uma dupla, por exemplo, de um elemento simplesmente, certo? Vou aqui criar uma dupla de um elemento. Vou aqui dar o nome de dupla 1. Vou aqui dar, por exemplo, vou criar um valor, um nome. Colocar só simplesmente Salvador, simplesmente assim, certo? Então, se eu imprimir isto, vou clicar aqui dupla 1, classe dele, vamos ver o que vai retornar. Temos aqui como classe string. Você pode parar, oi, eu tenho entre parênteses primeiro e tenho lá dado. E por que está a retornar aqui string? Mas aqui que tenho entre parênteses e nem dado tenho, retornou o quê? Dupla, certo? Não é isto que nós temos? Temos sim. Vamos só limpar a nossa tela aqui. Vamos limpar a nossa tela. Vamos imprimir também dupla. Então, print dupla. Ou seja, type de dupla. Certo, temos dupla e temos dupla 1. Se eu imprimir isto, podes ver que aqui em cima tenho como classe dupla, deste aqui, mas deste cá embaixo, o dupla 1, tenho como classe string. E o Python leu isso como string mesmo. E você pode perguntar, mas por que está a ler como string? Por que ele reconheceu isso como string? E não só funciona assim para string. Eu posso vir aqui, por exemplo, colocar dupla 2 e coloco aqui, por exemplo, entre parênteses, coloco um número 2. E venho aqui e coloco print type do que? Dupla 2. Certo? E rodo isto. Podes ver que tenho aqui. A primeira que está vazia, vamos lá separar isto. A primeira que está vazia, temos como classe tuple. Está a ler como dupla. Mas a segunda que tem um valor, que é dupla 1, estamos a ler aqui como classe string, str. A terceira que tem um valor como dupla 2, está a ser lido aqui como inteiro, certo? Tem um valor que é 2 simplesmente aqui, mas está a ser lido como inteiro. E como podemos reverter isto? Isto é muito importante de você compreender, de você saber dentro do Python, certo? Quando você estiver a criar dupla de um valor, tens que anotar isto onde você ter que anotar. Porque há uma vez que eu estava a trabalhar com Django, por exemplo, e acabei tendo problemas para criar uma variável que eu estava lá a declarar a forma de dupla e que queria lá colocar só um valor e acabei esquecendo deste pormenor e fiquei um tempo, na verdade, talvez uns 2, 3 minutos tentando achar o erro e não conseguia perceber porquê. Só depois consegui despertar que criar uma dupla e esqueci o principal componente que se usa quando é uma dupla com simplesmente um valor, que é quando você coloca um valor simplesmente dentro de dupla, tens que colocar uma vírgula, certo? Tens que terminar com uma vírgula, simplesmente assim, coloca Salvador, vírgula. Se você colocar esta vírgula, automaticamente Python vai conseguir ler e interpretar ele como sendo uma dupla. E se eu rodar isto, pode ver que já tenho aqui classe tuple, está aqui. Tenho dupla, certo? E se eu vir aqui também colocar uma vírgula depois deste 2 e imprimo, pode ver que todos esses 3 já são como dupla. Então, quando você estiver a criar, certo? Quando você estiver a criar
tupla com um simples elemento, você tem que atentar-se em colocar sempre uma vírgula depois daquele elemento que você colocou lá dentro da sua tupla. Esta é a primeira coisa que você precisa ter muita atenção quando você está a criar a sua tupla, certo? Então, vamos ver agora, posso apagar isto aqui? Vamos ver agora como nós podemos pegar valores dentro de tupla. Como nós podemos pegar valor. Então, vamos aqui ver como nós podemos pegar valor. Nós podemos pegar através de índice, certo? Por exemplo, eu quero imprimir este Apple, eu quero pegar este Apple. Posso pegar aqui, print, por exemplo, e coloco aqui marcas entre chaves, certo? Entre parênteses retos, assim como fazemos com lista, e coloco aqui a posição. A posição de Apple, já falamos que indexação começa de 0, a posição de Apple é 0. Coloco aqui 0 e imprimo isto, é de ver aqui como saída Apple, certo? Já tenho aqui como saída Apple. Então, por exemplo, eu quero da posição 0, 2 pontos, a posição, por exemplo, 3, certo? Não tenho como fazer isto. Até o próprio Python já está a reclamar, está dizendo que isto é erro. Se eu fazer isto, por exemplo, se eu rodar, podes ver que ele retornou simplesmente o eu. O que isto quer dizer? Está a dizer que ele dentro de Apple, certo? Ele entrou dentro de Apple e fatiou isso novamente, pegou essa string dentro de Apple e fatiou ela em lista e pegou o índice de cada letra. Neste caso, A está a carregar índice 0, P está a carregar índice 1, P está a carregar índice 2 e L está a carregar índice 3, que é na posição 0, me mostra o índice, ou seja, na posição 0, nesse caso, na posição 0, me mostra a string 3. O que estou a dizer aqui é isto. Então, string 3 está aqui. É o L que nós conseguimos pegar. Até aqui estamos ok, certo? Por exemplo, se eu colocar aqui 2 pontos, 3, 0, 3, e eu rodar isto, podes ver que ele rodou de o quê? Apple, Samsung até Xiaomi. Apple, Samsung até Xiaomi. O que eu estou a dizer? Estou a dizer que traga para mim os valores de posição 0 até posição 3. Só que o que acontece? Ele não coloca o posição 3 incluso. Quando ele chega no 3, ele ignora e coloca essas duas posições. Ou seja, nesse intervalo de 0 a 3, começando 0, 1, 2, 3. Certo? Então, 0, 1, 2 é o que ele conseguiu trazer aqui. E o 3 será ignorado na posição 3. Então, basicamente, é assim como nós podemos pegar um certo intervalo de valores. Por exemplo, eu quero um intervalo de 1 a 3. Coloco aqui 1. Apple também vai ser ignorado. Tenho aqui Samsung e tenho aqui Xiaomi, certo? Então, consigo assim manipular, pegando valores através do índice dentro de tuplas. Dentro de tuplas. Vamos aqui comentar isto. Então, qual é o método que nós podemos usar, os métodos principais dentro de tuplas? Então, vamos começar aqui com o primeiro método, que é o método count, certo? Tuplas, assim como listas, também carregam métodos. E podemos fazer isto de várias formas. Só que você vai dizer, mas você me disse que tuplas, elas não são mutáveis. Como eu posso saber isto aí? Não tem nenhum problema. Por exemplo, posso pegar aqui marcas, só para exemplificar. Pego aqui o índice 1, como nós fizemos com lista, e vamos dizer recebe, por exemplo, vou colocar aqui qual é a outra marca, vou colocar aqui, por exemplo, Sony, certo? Recebe Sony, e rodo isto. Ao rodar, podes ver, type error, tuple object does not support item assignment, certo? Ele não suporta acrescentar itens, certo? Ele não suporta acrescentar itens. Você pode dizer, não, coloca entre parênteses. Posso colocar entre parênteses 1. Automaticamente ele já, na verdade, reconheceu isso como sendo uma função e está dando erro, certo? Então, não temos como, na verdade, usar, acrescentar alguma coisa. Por exemplo, posso colocar aqui marcas, ponto. Não tenho aqui o método append nem nada. Veja, só tenho count e tenho index, certo? Só tenho simplesmente count e tenho index. Mas se eu vir aqui, já não tenho outros métodos, por exemplo. Então, basicamente, você consegue
não consegue, ou seja, não consegue alterar uma tupla que você já criou. Se ela está criada, simplesmente está criada e vai manter assim até o fim dos tempos. Então, isso se precisa entender que a principal característica de uma tupla, ela é imutável. Então, para que serve o método count, por exemplo? O método count, esse método serve para o quê? Para nós conseguirmos contar, certo? Método count serve para nós conseguirmos contar a ocorrência de uma certa coisa dentro do quê? Dentro da nossa tupla. Quantas vezes, por exemplo, a palavra Apple existe dentro desta nossa tupla, por exemplo? Ou posso colocar aqui uma outra tupla com nome números, que vai receber uma tupla que vai ser 1, 2, 1, 5, 4, 3, 7, 8, 3, 5, 6, 9, 7, por aí. 5, novamente. Então, se eu vir aqui e pegar esta tupla no método count, certo? Vamos cortar isto aqui, vamos colocar aqui em cima para nós conseguirmos ter isto mais próximo. Quando eu vir aqui no método count, certo? No método count, se eu pegar, por exemplo, marcas, ponto, count, e entre parênteses digo que count Apple, certo? Por exemplo, eu posso colocar aqui print. Tenho que imprimir isto, quero ver o resultado disto, né? Então, coloco aqui dentro de uma função print. Então, imprimo isto, pode ver que tenho aqui como saída 1, certo? Vamos limpar a tela para você conseguir ter uma ampla visão. Tenho aqui como saída 1. O que quer dizer? Que a estar-nos retornar 1, porque ele está a dizer que não, dentro desta tupla que você me deu, temos simplesmente uma ocorrência de quê? Da palavra Apple. Por exemplo, eu posso vir aqui dizer marcas, ou seja, print números ponto count. Ponto count, perdão, aqui isso não devia estar entre parênteses. Ponto count. E vou colocar aqui, por exemplo, o número 1. É para contar quantas vezes ocorre o número 1 nesta nossa tupla de números. Se eu rodar isto, podes ver que tenho uma vez a palavra Apple, que é o nosso primeiro print, e tenho, na verdade, 2 vezes a nossa palavra, o nosso número 1. Mas eu posso, por exemplo, pegar esta palavra Apple, certo? Esta palavra Apple, Ctrl C, e lhe repetir cá em frente, vírgula, Ctrl V, vírgula, Ctrl V, ser 3 vezes, certo? Se eu rodar novamente isto, podes ver que tem 3 vezes a palavra Apple e 2 vezes o número 1. Posso vir aqui passar outro número, por exemplo. Tenho o número 2, que está uma vez. Tenho o número 5, 5, que está 2 vezes. Tenho o número 7, não, 5 está 3 vezes, certo? Vou passar aqui, por exemplo, o número 5. Passo o número 5 e rodo isto. Pode ver que tenho 3 para a palavra Apple e tenho 3 também para o número 5. Então, basicamente, o método count ele serve para conseguir, na verdade, retornar o número de ocorrências de uma certa palavra dentro de quê? De uma tupla, certo? Podemos apagar isto. Vou colocar aqui, vamos deixar isto assim, certo? Então, vamos para o segundo método que nós temos aqui, que é o método index. O método index, o que é e para que ele serve? O método index é um método que retorna, na verdade, o primeiro índice da ocorrência. Por exemplo, se eu pegar aqui, serve para pegar o primeiro índice. Por exemplo, se eu pegar, tenho várias vezes, tenho Apple, tenho Apple, tenho Apple. 3 vezes Apple, certo? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, print index da palavra Apple. Apple. Ou seja, aqui tem que ser marcas. Ponto index da palavra Apple. Se eu rodar isto aqui, podes ver que tem o retorno 0. Vamos limpar a nossa tela aqui. Tem o retorno 0. Vou rodar novamente. Por que tem o retorno 0? Porque ele retorna, entenda, o método index retorna o primeiro índice que ele vai encontrar dentro desta tupla. Se eu, por exemplo, apagar este Apple e começar por Samsung,
Se eu rodar aqui novamente, podes ver que tenho 4 como retorno. Quer dizer que pegou aqui índice 0, não. Índice 1, não. Índice 2, não. Índice 3, não. Índice 4 encontrou Apple. Retornou aqui, Apple. Já o índice 5 também tem Apple, mas não trouxe. Ele só traz apenas a primeira posição que ele encontra lá dentro da tupla, certo? E se você colocar um nome errado que não existe, ele não vai retornar nada. Value error. Tuple.index x does not, ou seja, not in tuple, ou seja, o valor x que você me deu não tem ou não existe dentro desta tupla que você me disse. Simplesmente assim, certo? Então, o método index, ele serve para pegar o primeiro valor ou o primeiro índice que ele encontrar dentro da sua tupla. Então, vamos deixar ele aqui também e vamos agora ver o método max. O método max serve para retornar o máximo valor que está contido de uma tupla, certo? Vamos lá tentar imprimir aqui esta tupla de nome, de marcas, aliás. Vamos aqui usar print, marcas, pelo menos ponto max, certo? Ou seja, max, aqui começa com max. Max do que? De marcas. Assim. E se eu rodar isto, tens aqui o Xiaomi. O que quer dizer? Mas por que ele está a retornar Xiaomi? Está a retornar Xiaomi porque Xiaomi, ele é que tem o início, ou seja, X no alfabeto é a letra que está acima de todos. S está abaixo, M está abaixo, H está abaixo, A está abaixo, A está abaixo. Mas X é a letra maior, certo? Por exemplo, eu posso pegar aqui desta tupla de números, vou colocar aqui print max de o quê? De números, certo? E se eu rodar isto, podes ver que tenho como 9 aqui saída. Tenho Xiaomi, que é max de marcas, e tenho 9, que é o max desta dupla. Mas eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, 1 antes desse 8, fica 18. Se eu rodar, irás ver que ele passa Xiaomi e passa 18. Certo? Não sei qual é a marca que começa com Z. Eu poderia dizer aqui, por exemplo, vou colocar marca de roupa, por exemplo, aqui. Vou colocar a marca Zara. Marca de roupa, seu perfume. Vou colocar aqui a marca Zara. Simplesmente assim. Se eu rodar agora, podes ver que tenho Zara e 18. Certo? Então, o método max, ele serve para retornar o valor máximo contido dentro de uma tupla. Mas para além do método max, também temos o método min, certo? Vamos apagar aqui para deixarmos isto sem poder ler. Temos também o método min. O método min, ele faz ao contrário do max faz. Ele pega o mínimo valor, certo? O valor mais pequeno dentro de uma tupla. E nessa tupla, por exemplo, se formos na primeira, o valor mais pequeno é a Apple. E aqui é 1. Vamos rodar aqui. Vou colocar um print, por exemplo, de mínimo valor dentro de marcas. E também vou colocar outro print de mínimo valor dentro de números. Certo? Dentro de números. Eu vou rodar isto. Podes ver que tenho Apple e tenho 1 na saída. Por que é Apple? Porque na outra que é mais pequeno que Apple. Mas, por exemplo, eu posso colocar aqui, para além de... Coloco a Apple aqui. A Apple. Ele, para além de pegar o primeiro número, ou seja, a primeira letra, ele vai vasculhar a segunda letra também para conseguir identificar. Por quê? Porque tenho A. Então, ele vai fazer a segunda varredura, que vai ser a segunda letra. Então, vai encontrar aqui P, aqui vai encontrar novamente, eu vou deixar aqui P novamente. P. Mas na terceira letra, ele vai encontrar aqui L, ou seja, sim, vou colocar assim, L, e aqui vai encontrar P de novo. Logo, automaticamente, ele vai ter que ler, ou seja, na teoria temos que conseguir compreender que este é o valor que vai ser retornado, certo? Vai ser retornado este valor. E aqui, por exemplo, para além de ser 1, vou colocar aqui um menos aqui antes de 7. Vou colocar aqui, menos 7. Para nós só vermos quais são os retornos que vão nos trazer aqui no nosso
no nosso console. Então, vou aqui limpar, certo? E vou rodar isto aqui. Rodando, temos aqui, conforme eu falava, a palavra que foi retornada é esta aqui. Por quê? Ele verificou a. Disse, ok, temos a, tá bem. Segunda letra, PP, já temos PP. Mas terceira letra, por exemplo, aqui tem P, aqui tem L. Então, entre P e L, quem é menor é L. Logo, ele retornou Apple com duplo L, certo? E dos valores dos números, retornou o menos 7. Então, basicamente, o método min, ele funciona, na verdade, para conseguirmos verificar o mínimo valor dentro de nossa tupla, correto? Então, vou pegar aqui esses dois métodos que ficaram. Vamos apagar isto aqui. Vou apagar isto para deixarmos assim, sem imprimirmos novamente. Ok. Vamos pegar esses dois métodos e vamos jogar eles lá em cima, para conseguirmos ficar perto da nossa tupla de exemplo. Vou jogar eles cá. Então, ficamos com esses dois métodos aqui que vamos exemplificar. Vou jogar isto mesmo lá em cima. Vamos pegar isto e jogarmos mesmo lá em cima, na primeira linha mesmo. Certo. Aqui. Agora já está. Então, vamos pegar o que? Vamos verificar o método sorted. O método sorted, ele serve, na verdade, para ordenar os elementos, ou seja, retorna os elementos ordenados na ordem crescente, certo? Retorna os elementos ordenados na ordem crescente. Como nós podemos fazer isso, por exemplo? Vou pegar aqui, vou colocar um print, vou ordenar tanto a primeira tupla quanto a segunda tupla. Vou colocar aqui print marcas, ou seja, sorted de marcas, certo? E também vou colocar aqui um sorted de números, print sorted de números. E rodando isto, vamos aqui, vou aqui abrir mais a minha tela, vou limpar isto e vou rodar. Rodando isto, podes ver que temos na primeira tupla Apple com duplo L, perdão, porque aqui é o mais pequeno. Antes deste está este. Depois vem Apple, depois vem Huawei, Motorola, Samsung, Xiaomi e Zara, certo? E aqui nesta segunda tupla de números veio claramente menos 7, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 9, 18. Assim em ordem crescente. Então, este método ele serve para ordenar de forma crescente, certo? E como último método que vamos ver nesta aula, outros métodos você pode vasculhar por aí, método de tupla, pode ir para a documentação do Python, é o método N e O. Para que servem esses dois métodos, N e O? O método, por exemplo, N, ele retorna true, ou seja, o retorno dele é um valor booleano, certo? É um valor booleano, true ou false. Ele retorna true, o N, por exemplo, ele retorna true se dentro de uma lista, de uma tupla, contém lá um valor true, certo? Se lá contém pelo menos um valor true, ele vai retornar true. Se não conter nenhum, ele vai retornar false. Se dentro de uma tupla, entenda? Se dentro de uma tupla contém um valor booleano true, ele vai retornar como true. Se não, ele vai retornar como false. Já o método O, ele verifica se todos os valores dentro da tupla são true, certo? Este N verifica se os valores que estão dentro da tupla têm um valor true, um valor booleano true, pelo menos um. Vamos lá exemplificar aqui, em vez de ficarmos na teoria. Vou colocar aqui, por exemplo, print N. Perdão, N. N de o quê? De marcas. Aqui você retorna true, certo? E por que que ele trouxe como retorno true, por exemplo? Se eu vir para aqui, vou dizer print all de marcas, certo? E não marcas, quero números aqui. Sim, é o de all de marcas. E imprimo aqui,
pode ver também que temos como retorno true. Mas vou colocar aqui, por exemplo, 1. E imprimo isto. Está a dizer que dentro de tupla não suporta, certo? Não suporta type error. Não suporta instância de string e o quê? E inteiro, por exemplo, certo? Então vamos apagar isso, vamos colocar simplesmente o print de marcas. Se eu rodar isto, também tem o mesmo retorno de erro. Podes ver que tupla ele não suporta esse tipo de valores diferentes, certo? Mas, então, se nesta tupla, por exemplo, aqui eu ter valores de true, false, vou deixar simplesmente assim. E coloco aqui, por exemplo, print n de tupla, certo? N de tupla. Venho aqui, limpo minha tela e imprimo aqui, pode dizer que tem como retorno true. Mas se eu vir aqui e colocar um print de all de tupla, quando eu rodar aqui, podes ver que tem como retorno false. Por quê? Porque tem pelo menos um false lá dentro. Não tem todos verdadeiros valores, certo? Então, ele verifica se o que está dentro de uma tupla são todos valores iguais. Só que por quê? Que existe só o all e o n para métodos de true ou false, certo? Vamos lá tentar entender isso aqui. Existe só para isto porque é único que aceita valores de diferentes estados. Por exemplo, quando nós tentamos colocar o 1 aqui para ser um inteiro e uma string dentro desta primeira tupla de marcas, retornamos-nos um erro. Por quê? Porque a tupla ele não aceita valores de tipos diferentes. Vamos aqui, por exemplo, colocar o 1.2, certo? 1.2. E vamos rodar aqui. Print números, certo? E vamos rodar aí print números. Aqui os números, por exemplo, aceitaram, porque todos são números. Mas, por exemplo, se eu vir aqui e colocar print all de números e eu rodar, pode dizer que tenho como retorno o true também, certo? Então ele reconhece isso tudo como um valor numérico, mas dentro desta tupla não podíamos colocar um valor numérico, entende? Então, basicamente ele serve para verificar se temos os mesmos tipos, só que aqui temos valores diferentes nesta tupla. Então, o método all e o n, ele serve para este tipo de utilidade dentro de tuplas, como nossos métodos. Então, vou aqui limpar, vou deixar, na verdade, isto pronto para não executar, certo? Então, basicamente, esta era a nossa aula relacionada à tupla. O que é importante de você se lembrar ou relembrar aqui, vou, na verdade, voltar a ordenar isto de como estava. O que é importante de você se lembrar dentro desta aula, vamos só fazer uma recapitulação. Vamos recapitular coisas importantes que ocorreram dentro desta aula. Podemos criar tuplas aqui. Tupla, na verdade, é uma sequência que é imutável, onde quando você cria uma tupla, você não vai conseguir adicionar mais um valor dentro desta tupla. Quando você cria, já está, é criado e vai ficar assim para sempre a sua tupla, certo? A segunda componente que é muito importante de nós destacarmos dentro de tupla é que quando nós estamos a criar tupla de um simplesmente valor, temos que nos lembrarmos de colocar uma vírgula em frente, senão não vai ler como tupla, senão vai ler simplesmente como o string. A outra coisa que nós vimos os métodos, na verdade. Temos o método len, temos len, que vai servir para nós lermos o tamanho total da nossa tupla. Depois conseguimos pegar aqui os valores através do índice, certo? Nós conseguimos
entender que podemos pegar um certo intervalo de valores, usando 2 pontos dentro desses parênteses retos, aí colocamos um intervalo de um índice até outro índice e nós conseguimos retornar aqueles valores, por aí vai. E conseguimos ver aqui alguns métodos. Começamos com o método count, que serve para ler, na verdade, quantas ocorrências tem, seja a palavra, seja o número que você colocou dentro deste método. Temos o método índice, que serve para pegar, index, perdão, que serve para pegar o primeiro índice do valor que você informou a ele. Temos o método max, que serve para retornar o máximo valor contido dentro da tupla. E temos o min também, que retorna o mínimo valor. Temos o sorted, que serve para ordenar de forma crescente os valores que estão dentro de uma tupla. E por fim falamos do método n e O, certo? Então, basicamente, este é o funcionamento básico de tupla. É melhor você ir ler a documentação, estudar outros métodos e poder aplicar ao longo dos seus projetos. É muito importante esse tipo de dado dentro de Python, certo? Então, nos vemos na próxima aula. Até lá, valeu!